Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico, primeira edição. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo: Reirene tu Kyrio. A paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Vocês tiveram aí um debate muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que esse debate foi extremamente edificante, não é? E vamos continuar ensinando a poderosa, santa palavra de Deus. Às 16 horas, nós temos a segunda edição do programa teológico. Dessa feita, pastor Jamierson Oliveira vem com tema específico, ensinando a palavra do Senhor juntamente com seus convidados. O apelido do nosso programa é Teologia na Lata, do jeito que vem, nós compartilhamos. Quero lembrar-lhes que já estamos transmitindo a live. Estamos transmitindo a live através do nosso Facebook. Entra lá, Roberto Cruvinel. Você pode entrar no nosso Facebook, e compartilhar, copiar o link da live e compartilhar nas suas redes sociais, não é? Só copiar, é o Facebook onde eu estou com os fones de ouvido aqui no estúdio da Rádio Musical FM. Comigo, no programa, meu amigo, que tem participado várias vezes aqui, pastor Ademir Nunes, pastor sênior da Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne Paulista. Aliás, vou estar pregando lá no dia 21, não é? Trazendo a palavra de Deus, meu querido irmão Reirene tu Kyrio. Reirene tu Kyrio. Estava compartilhando que a irmãzinha chegou e queria pronunciar. Falei, nem eu sei direito. O pastor Cruvinel que pronuncia. Agora, é muito fácil. Se você quiser aprender esta frase grega, lembrando que é grego helenístico, grego bíblico, não é? Chama de grego koiné, da época de Alexandre o Grande. Você entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel, e ali tem uma imagem com a frase Reirene tu Kyrio. Diga, Reirene tu Kyrio. Não é rei de rato, é de house. Então é um artigo, né, feminino, na forma nominativa. E Kyrio é a forma genitiva, porque em grego, caso indica função. Pessoal, olha, vamos trabalhar. Quer aprender essa frase? Entre aqui no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. E como eu digo no meu Instagram, Goemi Roelar Ristoston Adelfomu. Isso é, eu sou o menor dos meus irmãos. Hoje eu estou muito feliz, porque está debutando pela primeira vez aqui no nosso programa, não é? Está o pastor Juliano Fraga, que é bacharel em teologia, professor acadêmico? Eu sou acadêmico. Acadêmico de grego e hebraico, pastor há 5 anos da Assembleia de Deus, sede central de Campinas. Pastor Baruch Rabá Beshem Adonai. Amém. Poimen Juliano Fraga. Seja bem-vindo. Deus abençoe, é um privilégio, pastor. Poder estar aqui contribuindo para o reino de Deus é sempre um privilégio. Privilégio é meu. E hoje estou deveras feliz, extremamente feliz. Quero louvar a Deus pela vida da nossa equipe na mesa de som. O Rafa, a Adriana, que é a nossa assessora, além de cuidar do WhatsApp, é a nossa assessora para assuntos de língua inglesa, não é? Anglo-saxã, não é? Está ali a Ione Borges ligada em tudo, mas hoje estou extremamente feliz. Está presente 2 pessoas maravilhosas aqui no nosso estúdio. A Dona Bebê, só eu posso chamar de Bebê. Então, no programa de televisão que eu participo, chamam de Dona Bebê. Sueli Gilardi Cruvinel, minha esposa,
E minha princesinha, minha neta, aqui, vovô linda, aqui, tá lá a Isabela. Mas vamos trabalhar, meus irmãos. Quer mandar sua mensagem? 11 933 39 7799. Manda sua mensagem de texto dizendo aonde você... aliás, de onde você está, qual a igreja onde congrega e qual é o seu questionamento. Muita gente já está na live. Olha aqui, muita gente está na live, não é? Pessoal, quero mandar um abraço ao Flávio Ferreira, que está nos assistindo em Brasília, no Distrito Federal, não é? Vamos trabalhar, gente? É o seguinte, o apelido do programa é Teologia na Lata. Hoje, às 15 horas, pastor Roberto de Lucena vem com uma mensagem poderosa, dormindo com as rãs, no programa Palavras que Edificam, o programa da Rádio Musical, pastor Roberto de Lucena, pastor do Brasil para Cristo. Às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira, diferente aqui, pastor Juliano, a segunda edição é um tema, então o professor vem com tema, o pessoal pega caderno, caneta, não é como aqui. Você viu alguma pergunta? Não. Nenhuma, né? Então vamos conversar aqui com meu amigo, depois o do irmão, está na live aqui, a pergunta, pastor Juliano, eu já vou passar para o senhor, se eu achar, tem muita gente entrando, era um texto aqui de Filipenses, mas foi tanta gente já postando aqui, que o texto sumiu, né? Tanta gente postando aqui, era um texto sumiu, mas eu vou passar uma outra pergunta. Esta pergunta será para o irmão, qual a função primordial do Espírito Santo? E enquanto isso, o pastor Ademir responde agora, Evangelho de João. Aliás, diga Evangelion Kata Ioannis, porque São João é de origem romana, tá, gente? Explique Josué 5,13. Quem é o anjo que aparece a Josué? Josué 5,13 está falando sobre o aparecimento do anjo que se identifica como um guerreiro do Senhor. E este anjo nós chamamos disso de uma teofania, é um aparecimento de Cristo no Antigo Testamento. É importante notar que este anjo, ele aceita adoração. Nenhum outro anjo aceita adoração, porque adorar anjos é um pecado. E o próprio apóstolo João caiu na tentação, numa revelação do Apocalipse, de adorar um anjo que era magnífico em beleza, e o anjo repreendeu. Mas este anjo que aparece a Josué aceita adoração por se tratar de uma teofania. Maravilha! Bom, teofania vem de dois vocábulos gregos, né? Que é theos, diga theos. Não diga theos, não, por favor, é theos, né? Um tete, né? E phaneros, que é manifestação. Pastor, teos é Deus ou divindade. Aliás, a palavra teologia não foi cunhada nos meios cristãos. A palavra teologia vem da filosofia. Vamos lá, pastor. Sua pergunta. Pergunta do você Moisés, continua aqui né? Você continua nesse texto? Terminou a resposta? Aqui terminou. Então vamos lá. A pergunta, qual a função, Moisés pergunta, qual a função primordial do Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento é da palavra hebraica ruach e no Novo Testamento pneuma. O Espírito Santo, por se tratar de uma pessoa, então a característica do Espírito Santo é nos ensinar tudo aquilo que Jesus disse. O Espírito Santo, ele também, além de ensinar, o Espírito Santo nos direciona. Em Atos capítulo 13, ele separou Barnabé e Saulo para a obra. Então, o Espírito Santo tem esse papel de separar ministros para a grande obra. O Espírito Santo também é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo também é aquele que ele, além de fazer lembrar, o Espírito Santo é aquele que ensina. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel na igreja de separar ministros, de ensinar, de fazer lembrar e também colocar as palavras em nossa boca. O Espírito Santo tem esse papel fundamental dentro da igreja. É interessante, pastor Juliano, que aliás, que é escritura além de tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês na live o livro do pastor. Daqui a pouco ele vai falar sobre esse livro, logo mais, né, no final. Mas é interessante, pneuma hagios, né, o sufixo mad, pneuma, da conotação de movimento, e o ruach, que em hebraico é o sopro, né? Foi muito mal compreendido. E a diferença do Antigo Testamento para o Novo
irmãos queridos, pastor Ademir também, que no Antigo Testamento era uma situação intermitente. Vocês poderiam analisar rapidamente Atos 1:8, mas recebereis dinamis, que é traduzido por virtude, mas a tradução correta é poder, porque tem uns poderes por aí que não são virtuosos. O poder serve para quê? Para colar na parede? Como é que é? Pode falar, irmãos. Poder é revestimento de poder. Esse poder ele otorga ao discípulo, naquele momento, aos 120, fazendo o que Pedro fez. Aquele que estava com medo dos romanos, agora quando recebe esse poder do alto, agora ele é revestido por esse poder e ele prega um sermão que quase 3.000 almas se converte. O mesmo que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, recebeu a oportunidade de 3 perguntas, tu me ama, é o mesmo que se levanta no mesmo lugar que negou e prega um sermão e 3.000 almas se converte. Só o poder de Deus pode fazer isso. Pastor? É o poder para testemunhar. Por isso que precisa ser esse poder virtuoso, não para um espetáculo em si, mas para o testemunho eficaz da palavra de Deus. É interessante que o texto grego, eu estou usando aqui, ó, pessoal, o Nestlé Ellen de 28ª edição aqui, ó. Né? Não sei, deu para ver aí, Adriana? Vai um pouquinho aqui, para frente aqui, ó. Né? É o texto grego, então, olha lá. Atos, capítulo 1. Eu amo essa língua, viu, gente? Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz, Alá, lente dynamin epistontos, tus hagio-pneumatos, efimas kai estete martires. Quer dizer, a palavra é testemunha. Quer falar sobre essa palavra? Aquele que entrega a vida. Não é só uma questão de falar por si, mas de viver. Não é? Por isso que Tiago 1:22, né, irmãos? O autor aos Hebreus ele diz assim que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. Algumas pessoas elas entendem esse texto de outra forma, errônea. Somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, não é que as pessoas estão olhando para o nosso testemunho. No contexto ele está dizendo de Hebreus 11, pessoas que foram mortas pela fé. Nós somos rodeados dessa nuvem destas testemunhas, pessoas que foram mortas pela fé para nos testemunhar como se deve andar o cristão. São os mártires. Agora, é interessante também que na era dos grandes mártires, alguns iam propositadamente a lugares de perseguição para serem martirizados. E isto não quer dizer que havia um testemunho eficaz. Era o desejo quase como ter um título, ser reconhecido na história. Na verdade, Justo L. Gonzalez, nos 10 volumes da História Ilustrada da Igreja, você deve ter lido Justo L. Gonzalez, ele faz essa colocação, que em momentos de perseguição, aliás, a Era dos Mártires, primeiro volume, né? Os pais da igreja, Era dos Mártires, irmãos procuravam a perseguição. Não precisa procurar perseguição, ela vem sozinha. É imbecilidade procurar perseguição, ainda mais porque é vaidade. E o texto em latim diz vanita vanitatis et hominia vanitas, que é vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é passageiro. Então, se você se propõe a ser perseguido por entender que é melhor do que alguém, isso é gnosticismo purinho, purinho. Mas vamos lá. O Edson diz, pastor, explique João 21, 20 a 20. É sobre Judas ou João que Pedro indaga? Ele está falando sobre João, o discípulo amado. E aqui o Senhor, muitos acham que João ficaria vivo até a volta de Cristo. O que o Senhor Jesus está dizendo é, se eu quero, se eu desejar, ele poderia permanecer, mas não quer dizer que irá permanecer. Então o texto diz, em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Está respondida? Sim, ele está falando sobre
João, o discípulo amado. Pastor Juliano, o Leandro me pede que explique o Evangelho de Marcos 14, 51 a 52. Aqui tinha um mancebo, um jovem, que seguia envolto de um lençol sobre o corpo nu. E os mancebos o prenderam, e ele, largando o lençol, fugiu dentre eles. Alguns vão sugerir aqui que seja João Marcos, né, que tenha feito isso. O texto não é tão claro, né? Há uma sugestão aí de muitos teólogos, escritores, que possivelmente pode ter sido João Marcos, aquele que acompanhava Jesus de longe. Então, neste caso aqui, foi ele que no momento da crucificação de Cristo, que prenderam Jesus, ele saiu correndo em volta a esse lençol sem suas roupas. Então aproveita, pastor, já que o irmão está dizendo que não é claro, né, o texto, certo? Certo. Então, qual a diferença entre... Vamos falar mais um pouquinho de hermenêutica. Irmãos, todo o programa eu estou falando sobre hermenêutica, interpretação bíblica. Tem muitos livros interessantes. Berkoff parece que tem um livro de hermenêutica. Berkoff, Zuck, tem vários. Mas o do Zuck é muito bom, aliás. A pergunta é o seguinte: qual a diferença entre inferência? O que é interpretação por inferência? Inferência é aquilo que não é claro do texto, né? Ou não está escrito, né? A inferência é uma hipótese. Dá um exemplo. É trabalhar dentro de... Esse caso aqui é um exemplo de uma inferência, né? Vamos lá, outro texto que trabalha também com uma suposta aí, uma inferência, né? Existe aí uma sugestão, por exemplo, quem foi a mulher de Caim? Tá? Ela possivelmente pode ter sido filha, como pode ter sido aí uma sobrinha. Então há uma inferência de quem poderia ter sido. Não, você pode inferir assim, existe um texto explícito que diz que não pode fumar? Explícito. Não existe esse texto. A tatuagem, por exemplo, nós temos inferências. Olha, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas aquele texto de Levítico 19, 28... Aí é importante a hermenêutica. Hermenêutica, aquele texto não está falando, de tatuagem. É outro quer dizer, contexto. está falando de marcar o corpo sim, mas dentro do contexto religioso específico. Exatamente. Agora, por exemplo, existem situações que a Bíblia não diz o nome da pessoa, não diz, por exemplo, não existe um texto... Claro, os viciados entraram no reino dos céus. Existe esse texto da Bíblia? Não existe. Mas você é escravo de quem? E aí você tem que usar referências reais, não verbais, mas reais, ou paralelismo real, não é? Para trazer luz a ideia do suicídio, né, é uma inferência. Inclusive, nós temos textos para trabalhar sobre uma inferência. Não está claro ali, os suicidas não herdarão. Mas nós temos inferências na Bíblia para poder opinar. Mas um texto claro nós não temos. Ainda que essa questão do suicídio, ela é além de espinhosa, ela deve ser tratada com muito temor. Porque a resposta rápida numa situação alheia pode criar problema. Por exemplo, pessoas que não têm discernimento, tirocínio, como é que faz? Bom, a pergunta é aqui. A Tereza diz... Pastor Ademir Nunes, Deus fica o tempo todo sentado no trono? Não, quando fala que Deus está assentado no trono, é uma figura de linguagem. Ele está falando sobre o Deus que é o Rei e o Senhor sobre todas as coisas. Porque a Bíblia fala da imensidão de Deus. Deus não está no espaço, o espaço é que está em Deus. Se Deus estivesse assentado num trono, o trono seria maior do que ele. Então é apenas uma expressão para que entendamos que Deus é o Senhor que reina sobre todas as coisas. Na verdade estaria contido. O trono conteria Deus. Isso jamais pode acontecer. E aí nós temos algumas figuras de linguagem importantes. Por exemplo, antropomorfismo, se vocês quiserem falar. Antropopatismo, zoomorfismo, quando a Bíblia fala personificação, quando a Bíblia fala que o Senhor nos tem na palma das suas mãos, então está usando esta figura de antropomorfismo, que vem de dois vocábulos gregos, antropos, que é homem, morfê, forma. Isso. Agora, por outro lado, se eu entendesse dessa linguagem que Deus tem um corpo humano, eu teria que pensar que Deus também é uma galinha. Porque a palavra diz que o Senhor
nos abriga debaixo de suas asas. Isso, né? cuja figura de linguagem chama zoomorfismo. Vem Nós de temos também aquilo que nós conhecemos na hermenêutica, a figura de linguagem, como antropopatismo. Deus se arrependeu. Isso é um sentimento humano, Deus não se arrepende. Vem do grego. Isso. E a palavra ali é nahan, né? Em Gênesis 6, né? Que lastimou, entristeceu. Então você dar a Deus sentimento humano, isso é chamado de antropopatia. Que vem de antropós, homem, patós ou pateia, paixão. É bom você anotar. Quero lembrar que esta live estará no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Entra lá, aciona o sininho. E nós estamos transmitindo agora pelo Facebook, Roberto Cruvinel, não é? Os professores que vêm aqui, os irmãos, são pessoas comprometidas com Deus, não são obreiros de rodear a terra. Aliás, eu disse ontem, volto a falar hoje, que a palavra obreiro em Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A palavra obreiro ali, irmãos, é ergates, que é trabalhador. Manejar bem é ortomel, né? Vem de corte reto. Corte reto. Então, quem não trabalha não deve ser chamado de obreiro, no sentido de trabalhar, de fazer a obra, de labutar, de produzir. Não Exatamente. Eu quero até louvar a Deus que ontem, nós estamos em campanha, e ontem Deus trouxe uma palavra muito forte através de um servo de Deus, pastor Idaí, do Belém, inclusive, homem de Deus, e eu recebi uma palavra profética, que creio nela. Eu creio, irmão. Eu acredito. Vamos lá. Quem é agora? Quem respondeu a última? Agora é o irmão pastor Luciano. Deixa eu explicar, deixa eu fazer a pergunta. Antes de fazer a pergunta, lembrar que hoje às 15 horas, Palavras que Edificam, o pastor Roberto de Lucena, do Brasil para Cristo, falando sobre dormindo com as rãs. Às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira com um programa abençoado. Aí é tema. Pega caderno, vai anotando. O Antônio pede para você explicar, pastor Juliano Fraga, sobre Sofonias 1:3. O texto aqui de Sofonias é um texto escatológico, no seu capítulo de número 1. E aqui se remete ao final dos 7 anos de tribulação, onde na batalha do Armagedon, Cristo ele vem julgar as nações. É por isso que o texto vai dizer que neste evento ele vai consumir todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, tanto homens quanto animais, aves do céu, peixes do mar, ofensas com perversos, e também exterminará os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, neste evento, se cumpre aí a segunda vinda de Cristo na batalha do Armagedon, para assim Satanás ser lançado por 1000 anos, né? Aprisionado, o anticristo e o falso profeta com o sopro da boca de Cristo lançado no lago de fogo, inaugurando assim, né, o Guiena, e Cristo pisando o pé no Monte das Oliveiras. Ele salva Israel, ele pune as nações e estabelece aí o seu período reino milenar literal. Maravilha, então o irmão acredita no reino milenar. Você sabe que eu tenho, na época do mestrado, tinha um professor, acho que não falo agora, norte-americano, Batista, que ele era panmilenista. Você já ouviu falar disso, pastor? Pan? Pan Tudo é milênio. Pan, já ouviu falar? Panmilenista? Ouviu falar, mas não tenho... Isso é um trocadilho, irmão. Sabe o que ele dizia? Porque tem disciplina mais complicada que escatologia? Difícil, né? É difícil, não é? E eu sou pré-pré. Eu sou do movimento pentecostal clássico. Eu tenho DVD triplo de escatologia. Vi aqui uma obra do pastor aqui. Quantas páginas tem esse livro? 400 páginas. 400 páginas. Olha aqui, pessoal. 400 páginas. Eu fiz um DVD triplo, dando uma introdução sobre visão escatológica e a questão da escatologia veterotestamentária, ou a visão escatológica de Daniel. Não tem como dizer que tribulação tem a ver com a igreja. Não tem como. Aquilo é a 70ª semana de Daniel. Claramente. Eu costumo dizer que Deus, e quer criticar quem quiser, Deus parou o relógio. A igreja é o hiato. É isso aí. É o hiato do relógio de Israel. Até que o tempo dos gentios se completem. Não é? Eu sou pré-pré. Você é meso? Eu sou meso. Mas o que acontece? Meso, então o que acontece? Mas não é uma área que eu
fala assim... Gasta tempo. Que me tenha me aprofundado Tá para uma explicado. discussão. O que acontece é o seguinte, Preciso ser... evangelizado Ouvir mais. Evangelizado não, irmãos, a gente não vai ser desrespeitoso, que eu posso brincar aqui com o pastor Claro. Ademir. Mas eu tenho um amigo muito querido, muito sábio, fez teologia no Haggai e tal, ele é meso também. Então, ele diz assim, Cruvinel, se você tiver razão, estou de boa, que eu vou ser arrebatado, harpado. Mas se você não tiver razão, eu estou preparado. Então tá bom, nós cremos na iminência do arrebatamento, mas vivemos para estar preparado para qualquer luta. Exatamente. Não é assim? Irmãos, ó, pessoal, tem muita gente na live, gente, tem muita gente. Cleiton Pereira pergunta sobre o tanque de Betesda. Aquilo era um anjo que descia lá lendo. Alguém quer falar sobre isso? Enquanto um de vocês pensa sobre isso, o Tavares Faria está dando a paz do Senhor, Luzineide, Marcos Rodrigues, Flávio, Irmão Hernandes, Joelma. Achei o texto. Filipenses 3,13, e você fala sobre o tanque de Betesda. Juliano, fala sobre o tanque de Betesda. Eu não acredito na descida do anjo ali. Eu acredito que era uma crença que se acreditava na descida desse anjo. Porém, nós não temos um relato de que ninguém foi curado pelo anjo. Aliás, o rapaz com 38 anos com essa enfermidade não foi curado pelo anjo. E esperando o movimento das águas. Isso é importante até para as igrejas atuais, fazendo uma aplicação hoje. As pessoas que ficam crendo em muito movimento de anjo ou crendo em movimento em culto, vai continuar deitado na cama. Mas aquele que pode te levantar dela é Jesus Cristo. Ele pode mudar tudo isso. Eu creio nisso. Quero dizer que o telefone, nós estamos aqui dinamicamente trabalhando, e a nossa produção já me disse, o telefone, pastor. Então, quer mandar uma mensagem de WhatsApp? 11 93339 7799. 11 93339 7799. Fala seu nome, a sua igreja e qual é a sua pergunta, tá ok? 11 93339 7799. Slowly, please, pastor. 11 93339 7799. Minha esposa está me olhando, não é? Bom, né? Ter a esposa olhando a gente quando está trabalhando. Tá na benção. 11 93339 7799. Eu pedi para ela falar aqui um oi, não é? Pelo menos a paz, não é isso? Dá para fala aqui. Dona Sueli, Dona Bebê. Dá só uma paz aqui, rapidamente. Enquanto isso, o Gilmar pergunta, pastor, sobre Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Para quem não conhece a voz da minha esposa, ou nunca viu a voz da minha esposa, tá aqui, fala aqui, Dona Bebê. A paz do Senhor, irmãos, eu quero aproveitar que nós ainda estamos em janeiro, já passamos a metade da nossa campanha. Eu quero desejar a vocês que estão nos ouvindo, que a presença de Jesus não falte na vida de cada um de vocês, cada família representada. Um beijo para os nossos pastores, Roberto de Lucena e pastora Bernadette, que nós amamos. Um beijo grande para a nossa igreja e todos os ouvintes. Obrigada. Amém. Voltamos então. Pronto. Ione Borges foi bem. Você tirar meu lugar, né, irmão Juliano? Verdade. Irmão, tá na hora de você mandar abraço pra tua esposa e você pra tua. Porque senão. Você complicou a gente. Pode mandar, vai. Pode mandar, Um vai. abraço para minha esposa Luciene Fraga, que está em Campinas neste momento, talvez pela live, me ouvindo. Um abraço, um beijo e amo muito. Um abraço à minha esposa Leia Santa Rosa. Deve estar também me ouvindo nessa hora. Beijão. Isso, tá bom. Você não foi muito romântico, mas tá bom então. Vamos lá. Meus irmãos, olha, compartilha a live. Pastor Roberto Cruvinel tá lá. Compartilha, compila o link. Tem quase 100 pessoas assistindo. Então eu gostaria que chegasse a 100, passasse de 100. Lembrando que você pode entrar no meu Instagram e ver aquela questão sobre a frase Rei Irene Tuquírio, @Roberto Cruvinel. Você tem Instagram também? Tem Instagram. Qual é o seu Instagram? PR Juliano Fraga. PR Juliano Fraga. Pode entrar lá. Tranquilamente. PR Juliano Fraga. Você tem, pastor? PR Ademir Nunes. PR Ademir Nunes. E o meu é Roberto Cruvinel. Tem de tudo lá, viu, irmão? Questão esportiva eu coloco também. Mas não é torcedor de time, não. Que eu faço parte de um grupo de pessoas que evangeliza também através do esporte. Olha que coisa chique. Bom, quem vai falar sobre o texto de Filipenses 3,13? Eu vou falar. Pode falar então, pastor. Esse texto está falando, o apóstolo Paulo está falando sobre
buscar alcançar a perfeição, não está falando sobre a salvação. O crente se converte e ele deve caminhar até a estatura de varão perfeito. Então, está falando sobre buscar esta perfeição em Cristo, que talvez alguns já achavam que tinham alcançado essa estatura. E ele fala a respeito de si como aquele que ainda busca chegar a esta perfeição. Maravilha, maravilha. Pastor, aqui na live o pessoal está dizendo, Fernando, a paz do Senhor, servos de Deus, amantes da verdade, destruidores de heresias e desonestidade. Irmão, nós ensinamos a verdade, a questão aqui não é com relação, não é pessoal, nem com igreja, e na verdade nós queremos, nós queremos mesmo, para não ser redundante, armar pontes, ensinar as pessoas, porque o conhecimento liberta. Porque conhecereis a verdade te libertará, vos libertará, João 8,32, é o conhecimento que liberta. Pastor, a pergunta do Oséias, pastor Luciano. Juliano, meu Deus. Mas isso é comum nas igrejas também. Por que você tem cara de Luciano? Pode ser. Luz? Pode ser. Oséias pergunta, gostaria de saber sobre 1 Coríntios 11, o que é comer indignamente? Enquanto o senhor responde, no meu site tem um estudo sobre a ceia, viu, irmãos? Pode baixar lá gratuitamente, pastorrobertocruvinel.com.br. Na ceia nós olhamos para o passado na cruz de Cristo, né? Olhamos para o futuro até que ele venha. Mas no presente é a comunhão que nós temos de poder estar assentado na mesa. Aí Paulo vai dizer que aquele que come e bebe de forma indigna, né? A palavra ali grega axionas, né? De modo indigno, ele faz isso para a própria condenação. É por isso que Paulo diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Se ele não estiver apto, ou seja, em pecado, ele não poderia participar da ceia. É por isso que na igreja Paulo diz que tem 3 grupos de pessoas: os fracos, os doentes e os que dormem, pelo fato de comer e beber indignamente, ou seja, participar da ceia de modo indigno. É por isso que tem que o homem examinar-se a si mesmo para poder participar. Olha, é interessante que esse texto, inclusive, mostra que disciplinar alguém da ceia é heresia. É heresia, não tem fundamento. Você pode disciplinar a pessoa, aliás, a palavra disciplinar, veja lá o Disciplina na Igreja do Dr. Shedd, muito bom esse livro, hein? Muito bom esse livro, que tem relação com discipular. Nós passamos de 100 pessoas e voltamos. Compartilha aí a live, pastor Roberto Cruvinel, tá lá em Roberto Cruvinel, não é? A nossa live. Pastor Juliano, o senhor que é da área do grego também, abra por favor Mateus capítulo 2. E a pergunta do Arlindo é esta: quais eram os nomes dos 3 magos? Enquanto isso, o pastor Ademir vai responder agora a pergunta do Laércio. Pode comentar um pouco sobre Gênesis 3:21? Em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse texto nos fala de uma ação de Deus, porque quando o homem percebeu que estava nu, fez para si um avental com folhas lá de parreira, ou seja, fez um avental para si. Mostra que a tentativa do homem encobrir a sua vergonha jamais será aceita por Deus. E neste momento há um primeiro sacrifício de um animal, ou uma referência a este sacrifício, para que verdadeiramente o homem pudesse ser coberto na sua vergonha por uma providência de Deus, por uma ação de Deus, um derramamento de um sangue inocente, quem sabe prefigurando aquilo que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Maravilha. A pergunta do Arlindo, na verdade eu tenho um DVD meu disponível, tem 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, e eu falo sobre esse texto. Tem muita coisa que dizem que está na Bíblia, mas não está, né? Alguém sabe o nome dos 3 magos? Está na Bíblia, é isso? Na Bíblia não está. Na Bíblia não está. A tradição coloca.
como reis. Mas o texto quer traduzir o senhor? Eu vou fazer a leitura aqui. Today Yesu Gnenton Tentos en Belém, que aqui é um locativo, né? Tes Iudai en Rimerais, Herodoto Basileu, e do Magoi. Tem o nome aqui de alguém? Tem quantidade? A Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia não diz que eram reis, e a Bíblia nem diz que eles chegaram na manjedoura. Na casa, né? A Bíblia fala que eles chegaram numa casa, e é provável que Jesus já tivesse cerca de 2 anos quando eles chegaram na casa. Por causa da morte dos meninos de 2 anos de idade. Por isso que justamente. E agora, quem faz aquela questão do presépio, que na verdade, se ele me fala a memória, começa com Francisco de Assis, né? A questão do presépio. Quem faz aquela questão do presépio está em pecado? Lógico que não, irmãos. É uma representação. Aliás, as iconoclastias da Idade Média não tinham visão idolátrica. As iconoclastias tinham visão didática. Depois, o que é didático se torna idolátrico. Da mesma forma que a serpente levantada no deserto foi uma orientação de Deus e foi adorada depois. A Neustã, não é? Ezequias teve que quebrá-la. Por que era didática a iconoclastia? Porque o povo não sabia ler. Eles aprendiam os textos pelos desenhos, pelos vitrais, não é? Aprendiam sobre isso. É questão de história. Eu estudei história durante um tempo razoável lá no Vale da Bênção. E o texto aqui não falam que eram reis. Agora, qual a diferença aí de astrólogo e astrônomo no texto neotestamentário? Na verdade, eles eram estudantes o louvado seja Deus, passamos de 100 pessoas na live, estudantes das estrelas, não é? E de textos que falavam de um Messias. Alguém quer comentar, senhores? Inclusive, essa estrela, também uma inferência e uma possibilidade de a profecia de Balaão, que diz que uma estrela que procederia de Jacó, e quando a rainha de Sabá fez a visita a Salomão, possivelmente ele pode ter dado a ela uma cópia da Torá. E nessa cópia, ela passou a esses magos que passaram a estudar essa estrela, provavelmente. E por isso que quando eles viram essa estrela, eles então, ou ele, né, foi direcionado até a casa. E é provável que essa seja a origem da igreja copta. É isso aí. A igreja copta, onde até hoje dizem que está escondida a Arca da Aliança. Isso, legal. Mas isso é só teoria. Você quer falar sobre isso? Não, eu queria fazer mais uma aplicação prática, no sentido de que Deus, que é o Pai das luzes, dos astros, faz com que todas as coisas possam convergir para o seu Filho. Maravilha. Então, Agora, também tem a questão seguinte, eles seguiram uma estrela. Hoje tem muita estrela aí, tem muita gente que acha que é a última bolacha do pacote. Geralmente a última bolacha do pacote está quebrada, esfarelada. Tem muita gente que acha que é a última Coca-Cola do deserto. Se você tomar uma Coca-Cola do deserto, quente, é provável que você tenha uma diarreia, um problema intestinal muito sério. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, se você quiser ser uma estrela, seja como essa estrela de Belém apontando Jesus nascendo na vida das pessoas. Porque se você for qualquer outro tipo de estrela, você provavelmente vai cair do céu como aquele ser lá de Isaías 14. Tá bom? Exatamente. Vocês concordam com isso, meus Concordo. irmãos? Vamos lá, pastor. Eu pergunto, pastor, quem é que responde agora? Então, Jamil, vai você mesmo, pastor. Ademir. Paulo pergunta, fazemos um trabalho em presídios, mas temos que batizar os presos com garrafas de água. Por que não deixam entrar, piscina? Esse batismo é válido? Aspersão, efusão, como é que é? agora pegou um batista. Se não Um quiser, batista tem que falar. Se você quiser declinar, não tem problema, irmão. Não, eu vou. A questão não é nem doutrinária, nem denominacional, é o que o irmão entende como Na se- lata. Exato. Quer falar também sobre isso? Você quer ser assembleiano? Vamos lá. Não, eu entendo que se o ato foi feito em arrependimento, em fé, eu acredito na validade, porque isso pode ocorrer em algumas situações. Então, que eu estava falando, eu estive num país comunista, em que há uma restrição à pregação do evangelho, e o obreiro que lá estava, ele batizou num chuveiro. Pois é. Uma pessoa que se converteu, não tem onde ele, vou levar num rio, vou ter numa piscina,
tinha que ser uma coisa praticamente secreta. Então ele fez no apartamento dele. Certo. E aí... Agora eu dentro da normalidade, eu sou batista e acredito na imersão. Porque o texto, a palavra, o senhor vai falar, o senhor fala do grego, quer falar sobre... A própria palavra baptizo ali, né? Baptizo. É imersão, né? É Sim, energia. Primeira pessoa do presente indicativo ativo. Exatamente. Então é por imersão. Mas em Atos 8, me parece geograficamente que ali não tinha água suficiente, nem poderia ter água suficiente no deserto para batizar o eunuco. Ali possivelmente não foi uma imersão completa. E teve casos de missionários em lugares inóspitos que não tinha água suficiente e que também batizaram assim, pela garrafa, por aspersão. Então, em alguns momentos, pode ser válido. É a singularidade do momento. Porque, de fato, o irmão citou aí o verbo, que é sempre, lembrando aos irmãos que gostam de estudar grego, sempre no léxico aparece na primeira pessoa do presente indicativo ativo. Não no infinitivo como em português, que baptizem seria, né? Mas o substantivo baptismos, que é imersão, que é colocar dentro, no texto, dependendo do texto, tem uma aplicação semântica do termo. Quer dizer, depende do texto, pode significar coisa diferente. Agora, é imersão, ponto. É imersão, não é aspersão, não é fusão, é imersão. Agora, existem singularidades? Existem. Por exemplo, eu vi situações, já ouvi testemunhos de gente que não tinha pão para ministrar a ceia. E ministrar a ceia com outra coisa. A questão era um símbolo, porque ali não é nem um sacramento. Bom, a pergunta agora, pastor, é a pergunta do Cláudio. Pastor Juliano Fraga, da Assembleia de Deus. A pergunta está pedindo esclarecimento de Ageu 2:9. Após o cativeiro babilônico Dá para ler o texto? A glória da última casa será maior do que a primeira. Após o cativeiro babilônico, que perdurou por 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, o filho de Ilquias, sacerdote de Ananote, no capítulo 25, versos 11, houve então Ciro, né? Ele deu o decreto para que o povo voltasse, a mando de Zorobabel, e o sacerdote Josué, filho de Josadá, que são tirados do fogo, e reconstruísse o templo. Porém, o templo ele é reconstruído de madeira. E aí, o povo, antes da reconstrução, passou a se importar mais com suas casas do que com a reconstrução do templo. Ele ficou embargado por um tempo, mas aí Ageu se levanta, como um profeta pós-exílio, junto com Zacarias e Malaquias, e ele se levanta dizendo para o povo voltar para reconstruir o templo, por isso que eles tinham no bolso como saquetel furado. E o povo se voltou a Deus, reconstruiu o templo, e aí há uma profecia, que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu acredito que este versículo se trata de uma profecia de dupla referência, também com uma projeção profética. Por quê? Porque a glória da última casa, a glória que esteve no tabernáculo, que esteve na inauguração do templo de Salomão e que foi embora, ela esteve presente nesse templo de madeira naquele tempo. Mas também lança luz a uma profecia de Jesus, que é a glória encarnada que entrou dentro do templo. Por isso que eu acredito ser um texto de uma profecia de dupla referência. A glória dessa última casa, do templo de Zorobabel, mas a glória encarnada que entraria depois do templo ampliado por Herodes. Pastor, o senhor é um estudioso pentecostal, o senhor crê mesmo nessa questão de profecia de dupla referência e cumprimento parentético? Por quê? Eu creio porque, por exemplo, no texto de Isaías 14 e Ezequiel 28, nenhum judeu nunca interpretou, nenhum rabino ali como uma referência a Satanás. E eu acredito que aquele texto lança luz ao rei de Tiro e rei da Babilônia e também lança luz ao que aconteceu com Satanás, que havia acontecido no passado, né? Na eternidade não tem passado, mas para nós, dentro da nossa ótica, passado. Também nós podemos tratar, e eu acredito assim, o senhor disse ter feito aí um trabalho escatológico também no livro de Daniel, nos 4 animais, que é o leão, a Babilônia, né, que é a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, e nós temos o urso, os medo-persas, e nós temos Alexandre o Grande ali representado pelo leopardo com asas, e nós temos também um animal terrível com dentes de ferro e com 10 chifres. Desses 10 chifres se sobressai 3 e um pequeno ele se sobressai sobre os 3. Esse chifre pequeno
na minha ótica, ele é o anticristo, mas também ele traz luz a Antíoco Epifânio. Acredito também não, seja é dupla referência. E o parentético são no mesmo texto, isso. Tempos divergentes de... Não, nós acreditamos isso. Os mais velhos do que nós dois, eu sou acho que mais velho que o senhor, mas bem mais velho do que eu, Lawrence Olson, Plano Divino através do século. Tudo isso que o senhor falou está aqui no seu livro? E mais um pouco. E mais um pouco, então tá bom. Pastor, a pergunta agora é... Então depois quem quiser entender o livro do irmão, calma aí. A pergunta agora para o irmão é... O Alexandre pergunta, explica João 20, 22, eu já falei sobre isso? Não. Jesus antecipou para os discípulos o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Tanto a vida natural como a vida espiritual carece do sopro de Deus, do Espírito de Deus. Naquele momento ele está realmente soprando o Espírito Santo sobre eles, vamos dizer assim, para uma experiência que se completaria no dia de Pentecostes. Maravilha, maravilha. Pastor Juliano, Deus, eu tenho que forçar a não falar o Juliano. Fabiano, já ouvi tudo isso, já ouvi também. Mariano também não, né? Essa não. Essa não. Dentro da sua área, né? Joelson, no arrebatamento os mortos também vão ouvir o som da trombeta? E na palavra de ordem, com o alarido de voz de arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. E o texto diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Eu já ouvi algumas palestras de professores escatológicos dizendo que o som da trombeta só os mortos ouvem, por isso que eles serão despertados. Mas nós não temos aí algo claro para dizer que são só os mortos. O texto diz que ao som da trombeta os mortos ressuscitarão primeiro, e o texto continua. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e nos ares. E 1 Coríntios 15 vai dizer que no toque dessa última trombeta, né, em um abrir e fechar de olhos de 7 milésimos de um segundo. Então eu não acredito que são só os mortos, porque nós não temos nenhum outro texto que traz luz, e nem o texto de Tessalonicenses é claro quanto ouvir serão só os mortos. Eu acredito que a igreja também vai ouvir e os mortos também serão despertados. Deixa eu dar aqui uma orientação ao irmão Hélio Jorge. Irmão Hélio Jorge, escrever em caixa alta na internet equivale a estar gritando. Não é? Nós estamos aqui ensinando teologia. Se o senhor quiser fazer uma pergunta sobre teologia e Bíblia e doutrina, nós vamos ter o maior prazer de te responder. Agora, se o irmão observar o espaço do designer do estúdio, não é com a gente aqui não, nosso negócio aqui é teologia e palavra de Deus, não é decoração, tá bom? Vamos lá. O Marcos pergunta, como será o céu? Teremos sentimentos? Bom, no céu teremos sentimento. A Bíblia diz que... Sei lá, se vocês discordarem aqui, vocês têm... vamos falar. 30 segundos cada um. Teremos sentimentos e teremos memória. Sentimento, vamos ter? De perder assim, um ente querido? Eu trato, porque quando a gente fala de sentimento, as palavras tanto de alma como espírito, acaba tendo uma certa confusão. Nós teremos memória seletiva. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Então, quando nós chegarmos na eternidade para as bodas do Cordeiro, nós estaremos assentados à mesa do banquete. Então, haverá sentimento, sim, de alegria, haverá memória. Outro dia aqui nós respondíamos sobre fazer amigos com os dinheiros, com o dinheiro chamado da iniquidade, para que quando chegarmos nos portais da eternidade, sejam agradecidos. Então, para que isso ocorra lá nos portais da eternidade, vai haver um sentimento e uma memória. Maravilha. Pessoal, perguntaram aqui na live, alguém pode informar o WhatsApp da rádio? 11 93339 7799. 11 93339 7799. Eu espero que você esteja gostando. Hoje, às 15 horas, 3 da tarde,
nós temos mais um programa da Rádio Musical FM, que é Palavras que Edificam. Vocês estão vendo na live que eu estou olhando para frente aqui, é porque eu estou fazendo a leitura labial da Ione Borges, o cara está falando do outro lado, me ajudando. Só não está colocando cartaz, né, irmão? Tá. Mas vamos lá. Nós temos 4 programas da Rádio Musical. Às 11 da manhã, os debates com o pastor Cláudio Apolinário. Uma bênção de Deus. O que você pensa, o que o outro pensa, não é? É muito bom. Não é? E fazemos muitos amigos aqui, e muitas vezes de opiniões diferentes. Ao meio-dia, programa Teológico Primeira Edição, que é o Teologia na Lata. Quer dizer, o apelido dele é Teologia na Lata. Você está gostando, irmão? Muito bom. E aí vai, né? Não viu nenhuma pergunta, né? Não, é na hora, é na lata. O pastor chegou um pouquinho mais cedo, viu algumas. E depois, quarta e sexta, nós temos o programa Palavras que Edificam. Sexta-feira, pastor Cláudio Apolinário vem ministrar da palavra. Hoje, quarta-feira, pastor Roberto de Lucena, do Brasil para Cristo, ministrando sobre dormindo com as rãs. Você não pode perder, hoje às 3 da tarde. E depois, às 16 horas, meu amigo, servo de Deus, professor, pastor Jamierson Oliveira vem com tema. E é tema, é aula, tema, tá bom? Então você não pode perder. Pastor Ademir, e aí? Quem quiser te conhecer, se conhecer sua igreja, como faz? A minha igreja está no bairro de Lausanne Paulista, na Avenida Doutor Francisco Ranieri, 117, bem próximo ao Shopping Santana Park. Hoje, às 20 horas, nós temos casa de oração, tempo abençoado de louvor e oração na presença de Deus. No dia 21, nós estaremos recebendo o pastor Roberto Cruvinel, que estará pregando na nossa semana de oração, de 19 a 24. Então, no dia 21, estaremos recebendo o pastor Roberto Cruvinel. Lá vou pregar. E, irmãos, eu sou... Tem gente que fala, o camarada é teólogo ou ele é crente? Porque é uma coisa ou outra. Pode ser os dois, irmãos. Não? Humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém, não. Então nós vamos lá, vamos orar. Quem quiser receber oração, eu vou orar para Jesus salvar, pregar, fazer apelo provavelmente, orar para Jesus batizar no Espírito Santo, porque esse é o trabalho, né? Pastor, e o irmão? Quem quiser te convidar, conhecer seu trabalho, como faz? Eu tenho dado alguns seminários e palestras aí, em todo o Brasil. Escola Bíblica de Obreiro, Escola Bíblica de Férias, como está tendo agora, é no 019, eu sou de Campinas, 995-546059. 019-995-546059. Me acha no Facebook, Juliano Fraga, e depois eu passo todos os canais aí que nós temos. Maravilha. E esse livro é o livro do pastor Juliano Fraga. Tem esse, mais qual? Tem mais alguns? Tenho só este. No momento estou terminando de Cristologia até o final do ano. Olha que maravilha. E olha, eu quero dizer que em breve nós teremos aqui na Rádio Musical, você que tem sido edificado, a Rádio Musical quintuplicou de audiência, e você que tem sido abençoado, preste atenção que em breve, nós estaremos compartilhando com vocês algo que vai edificar você nos horários alternativos. Fique tranquilo. Deixa eu dizer, eu vou estar pregando dia 11 no Brasil para Cristo de Guararema, no dia 15 na Igreja Cristã Vida Plena, ali próximo ao Autódromo de Interlagos. Vou colocar tudo isso no meu Instagram. No dia 21, na Igreja Batista Filadélfia, e hoje estou na nossa igreja, Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, Arujá, hoje às 20 horas. Quer me convidar a pregar, dar uma palestra? Anote, 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Repito de novo, 11 967 66 5787. Me segue no Instagram, uns 30, 40 aí, @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. Meu site tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br. Vem conosco. Hoje lá eu vou colocar essa live no nosso YouTube. Pastor Roberto Cruvinel. Entra no meu canal. Deus te abençoe. Fique na paz. Fique na paz. P930. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Fica na paz.